Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos falar dos reforços que já chegaram. A gente tem muito conteúdo falando dos reforços que ainda vão chegar, né? Mas vamos falar dos reforços que já chegaram, que são os jogadores mais factíveis a estar em campo no próximo jogo do Atlético, no confronto contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, que é o caso do Aguirre, que é o caso do Mendonça e que é o caso do Viveiros. E eu fui tentar entender qual é a condição desses jogadores para estarem à disposição do técnico Odair Hellmann, primeiro de tudo, fisicamente. E assim, todos fisicamente estão à disposição do treinador. Todos fisicamente são peças que o treinador ele pode contar. Então acho que essa é a primeira grande boa notícia. Além de um perfil físico muito claro desses jogadores, tirando o Aguirre ali que não vinha atuando, mas o Mendonça, o Viveiros, eles vinham tendo uma boa média de atuação. Então isso no final das contas facilita para que esses caras cheguem e já possam nos ajudar, já possam dar uma resposta. Então o técnico daí Helma ele vai ter que entender, vai levar, não vai levar, faz sentido, não faz sentido, tá na mão do treinador do Furacão. Segundo ponto, como o Odair planeja administrar a chegada desses reforços. E eu acho que esse acaba sendo um ponto muito fora da curva para a gente debater. Porque não é simplesmente você contratar, botar para jogar e quem tá jogando foda-se e não tem nenhum tipo de cuidado com o processo. Eu volto a dizer, ano passado teve um exemplo muito claro no futebol brasileiro. O Cruzeiro faz uma janela milionária no meio do ano, bota os jogadores para jogar e no final das contas você acabou percebendo como esse acréscimo desses reforços no meio da temporada atrapalhou muito o momento que o Cruzeiro vinha vivendo. Eu não acho que vai acontecer no Atlético. Acho que todos os jogadores que chegam no Atlético, eles têm uma condição muito clara de chegar e ajudar. Mas o Odair, volto a dizer, ele precisa ter uma malemolência, ele precisa ter uma capacidade de gestão de grupo para deixar os jogadores que já estão no clube motivados a brigar por vagas no time titular e fazer com que esses reforços cheguem motivados a brigar por vaga no time titular e que a gente consiga administrar bem a minutagem. Não adianta, na minha visão, o Mendonça chegar a ter tantos minutos e o Luiz Fernando ficar escanteado. Ou o Benavides chegar a ter tantos minutos e o Cauã fica escanteado. Isso eu acho que vai ser um grande problema a médio, curto prazo, inclusive. Porque você vai ter uma bomba ali que vai, em algum momento, acabar estourando. Porque, primeiro de tudo, o jogador quer jogar, o jogador quer estar em campo, o jogador quer estar impactando positivamente pro time que ele representa. Então não adianta a gente criar um cenário de catástrofe no vestiário a partir da chegada dos reforços. Aí, assim, a gente tá numa condição ali de entender o que o Odair vai fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um outro ponto que é muito importante a gente falar, um outro ponto que é muito importante a gente trocar uma ideia, que é o fato de, sendo titulares ou não num primeiro momento, esses jogadores eles já chegam aumentando as possibilidades do Odair. Então, por exemplo, se a gente tiver Viveiros e Mendonça no banco contra o Goiás e, sei lá, abrir o placar. Vamos pensar nesse cenário. Dois atacantes rápidos, dois atacantes de explosão, dois atacantes de atacar as costas do adversário. Então, o que esse cenário ele vai acabar gerando? Cara, o Goiás vem pra cima e a gente já tem o contra-ataque quase pronto, porque esses jogadores eles são armadilhas quase que no automático a partir do modelo de jogo que eles jogam. Então, numa esticada, numa outra esticada, o Atlético pode chegar ao segundo gol. Então você entrega um perfil de jogador que hoje talvez o Atlético não tenha, ou você entrega mais possibilidades dentro de um perfil de jogador. E acho que é isso que o Odair ele vai num primeiro momento valorizar. O acréscimo de qualidade, o acréscimo de opções, aquilo que a gente sempre fala do quantitativo e do qualitativo, para a sequência da Série B, para a sequência de tudo que a gente vai viver ainda na temporada. Aí, naturalmente, esses caras eles vão demonstrando. Ah, não, a gente vai ser titular. Ou, ah, não, a gente vai ser reserva. A tendência é que comece no banco.
Por exemplo, o Mendonça. O Mendonça tem uma puta concorrência pra ele vencer. Você acha que vai ser fácil pro Mendonça chegar e botar o Luiz Fernando no banco? Não vai. Mas isso significa que o Mendonça não pode botar o Luiz Fernando no banco? Muito pelo contrário, acho que tem total condição. E é aquela velha história. Da pulguinha atrás da orelha. Até pro jogador mais displicente do mundo. Quando chega uma concorrência, esse cara ele vai tentar se dedicar mais. Então acho que a gente pode ter um acréscimo de entrega dos atuais titulares com receio dos caras que estão chegando. Você acha que o Luiz Fernando, que recusou a proposta do Bahia pra vir pro Atlético, e agora vendo chegar o Mendonça, ele vai querer perder a vaga? Vendo o Julimar se recuperar, ele vai perder a vaga? Ele vai tentar entregar o máximo pra não sair do time. Sabe? Os volantes, Filipinho, o Raul voltando a ter oportunidade agora. Você acha que esse cara ele vai querer perder a vaga? Tudo que esse cara vai querer é entregar o máximo pra não sair do time. Então, os reforços, eles de alguma maneira ajudam até os jogadores que já estão no clube. Os reforços de alguma maneira contribuem até para os reforços que já fazem parte do elenco atual dos jogadores que já fazem parte do elenco atual do Atlético. Mas isso tudo vai precisar ser muito bem administrado pelo Odair. Isso tudo vai precisar ser muito bem desenhado pelo Odair, sabe? O Odair, ele cada vez mais é protagonista desse tipo do Atlético, seja em questões táticas, seja em decisões técnicas, mas seja em gestão de grupo. E assim, é muito importante a gente perceber que essa promessa de um bom gestor que surgiu quando o Odair chegou, de alguma maneira ela vem se provando. Recentemente a gente teve até bons trabalhos, mas não tinha tanta gestão de grupo, e isso acaba minando um trabalho. É natural. E acho que o Odair tem, inclusive, como carro-chefe essa capacidade de administrar situações dentro de um vestiário. Com tato, com conversa, com troca. Eu acho que o Odair ele conseguiu fazer isso muito rapidamente, entregar isso muito rapidamente para o time do Atlético. Conseguiu fazer com que, assim, o Atlético tivesse uma cabeça pensante para sair da crise. Porque o Atlético estava em crise, o Odair chega e ele precisava traçar um plano ali para tirar o Atlético de uma condição muito complicada. Então, cada declaração que o Odair dá chamando a torcida, cada troca que ele tem com os jogadores no dia a dia que falam que é muito positiva. A questão agora da recepção dos reforços. Isso é um plano traçado que, se fosse mal administrado, como eu acredito que foi em 2024, por exemplo, a gente estaria ferrado. Então, assim, só passando a limpo para deixar muito claro. Deve existir uma cautela grande. Óbvio que o treino que vai decidir. E a gente ainda tem alguns treinos para o confronto contra a equipe do Goiás. O treino que vai decidir. Mas o fato é que esses jogadores eles devem começar no momento um pouquinho mais cauteloso de banco de reservas. E naturalmente depois vão ganhando espaço. Beleza, pessoal? Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau, tchau.